Ele, mais uma sexta-feira aí chegando. Espero que todos vocês estejam bem, que estejam tranquilos, que estejam saudáveis, que estejam se cuidando acima de tudo, né? Cuidando de seus familiares, das pessoas amadas. E é assim que a gente vai conseguir passar por mais esse momento, por mais essa dificuldade. Hoje a gente entra em matéria nova, uma matéria importantíssima, uma matéria, assim, tema fácil de cair em vestibular. Não vou dizer que vai cair com certeza, porque eu não sou mãe de Ná, né, mas é um tema muito comum nos vestibulares. Então a gente vai fazer uma revisão, né, de determinados conceitos, vamos atualizar algumas informações que vocês já conhecem, para que a gente esteja aí sempre com informações novas e atualizadas para se preparar para as provas que vem por aí, ok? Então vamos lá, galera. As informações básicas que eu quero trazer para vocês é o seguinte: em 2011, a população mundial atingiu 7 bilhões de habitantes. E esse número não para de crescer. Esse número cresce de maneira bastante significativa. Tanto que hoje, no dia 21, na quinta-feira, quando eu estou gravando essa aula, 21/5/2020, às 18h55, a população mundial chegava a 7 bilhões 786 milhões 39.129 pessoas, incluindo vocês, eu e, claro, né, óbvio. Quem quiser dar uma conferida em alguns números, só entrar nesse site aqui, tem algumas informações que podem servir de gatilhos, então tomem cuidado, ok? Bom, desse total, dessa galera toda, desses quase 8 bilhões de pessoas, pelo menos aí 75% vivem em países pobres e emergentes. Isso quer dizer que 25% da população mundial vive em países ricos e desenvolvidos. E pasmem, apesar disso, os países ricos concentram aí aproximadamente 80% dos recursos financeiros do mundo. Ou seja, 25% da população mundial concentra aí 80% da grana, e os 20% que sobram são divididos irregularmente e injustamente entre os 75% que sobraram nos países pobres e emergentes, né? 42% dessa galera toda aqui, ó, trabalha no setor primário com agricultura, pecuária ou extrativismo, e aproximadamente 11% das pessoas acima de 15 anos são analfabetas. Então esse é um resumo, né, do perfil da população mundial que a gente tem hoje, com informações aí atualizadas. Hoje, no caso, para vocês que vão assistir essa aula, né, ontem, no dia 21/5/2020, o mundo contava com 843.170.181 pessoas desnutridas, tá? Então, naquele total ali que a gente viu da população mundial, esses 800 milhões, aí, mais de 800 milhões de pessoas desnutridas no mundo, né? Somente no dia 21/5, ou seja, nesta quinta-feira, até as 18h57, 24.202 pessoas morreram de fome no mundo. 327.094 pessoas morreram por doenças relacionadas à água este ano, até essa data que a gente está trabalhando. Então, a questão da água é um outro problema muito sério, porque além dos lugares com escassez de água por condições climáticas, existem os lugares que não têm água potável. Formigueiros humanos que aumentam de maneira demasiada a pressão sobre os recursos naturais e, consequentemente, alguns recursos passam a faltar, como é o caso da água, né? 1/4 dos africanos ainda viviam até 2015 na pobreza extrema. E em relação à expectativa de vida, só para a gente comparar um pouquinho, a expectativa de vida média das mulheres no Japão é de 86 anos. Na Suazilândia é de 45. Suazilândia é um paísinho bem pequenininho ali no sul do continente africano, coladinho ali com a África do Sul. Quem tiver curiosidade depois, dá uma olhadinha lá, tá? Casos de coronavírus, não tem como a gente falar em população mundial sem falar disso, que hoje faz parte de maneira tão significativa da nossa vida, né?
O coronavírus hoje alterou de maneira direta ou indireta a vida de todos nós, né? Tanto que estamos aqui hoje, né, trabalhando desta forma. Até o dia 21/5, às 18 horas, o mundo tinha mais de 5 milhões de casos confirmados de coronavírus e 329.575 vidas perdidas por conta dessa pandemia. São números assustadores, são números alarmantes, mas que eles servem para sensibilizar a gente em relação a esse problema, né? A fazer com que a gente reflita, a fazer com que a gente repense aquela resenha com os amiguinhos, né? Repense aquele rolê, porque a situação não é fácil, né? No Brasil, essa semana nós tivemos pela primeira vez mais de 1.000 óbitos em 24 horas. Essa foi uma situação, uma informação que eu confesso a vocês que mexeu bastante com a minha cabeça, me deixou assim mal mesmo, né? E com todos os estímulos externos que vocês conhecem, né, que vocês também estão vivenciando, com essa enxurrada de notícias ruins e informações conflitantes e tudo mais, tudo isso acaba mexendo, né, emocionalmente com a gente. Daí a importância, inclusive, da gente estar cuidando da nossa saúde mental, né? Então, aqui, nesse link, vocês podem acompanhar em tempo real a evolução do coronavírus no mundo. Quem tiver mais sensível também, eu recomendo que nem olhe, tá? Mas o acesso à informação, ele é importante. E o que gera uma maior expectativa de vida, né? O que faz a população viver mais, já que a gente fez uma comparação entre a expectativa de vida de pessoas do Japão e da Suazilândia? São coisas simples, mas que, infelizmente, boa parte da população mundial ainda não tem acesso, como, por exemplo, acesso à água potável. O acesso à água potável, ele está relacionado, inclusive, à mortalidade infantil. Muitas crianças morrem por conta de diarreia, porque a diarreia gera uma desidratação muito severa e muito rápida, né? Essa desidratação acontece muito rapidamente. E a falta de acesso à água potável leva crianças à morte por desidratação. Chega a ser ridículo, né? Mas é real, é a realidade de muitos lares, de muitas famílias, de muitas crianças, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Obviamente, acesso a uma alimentação adequada, isso a gente não precisa nem discutir. Coleta e tratamento de esgoto. O saneamento básico está intimamente ligado à qualidade de vida de uma população. As pessoas que vivem em lugares que não têm acesso a saneamento básico, elas estão muito mais expostas a todos os tipos de doença, né? Então, a coleta e o tratamento de esgoto está intimamente relacionado à expectativa de vida de uma população. Educação de qualidade, porque através da educação de qualidade as pessoas passam a ter informação e a partir da informação elas passam a lidar de maneira mais eficiente em relação aos problemas, né? Posso dizer com tranquilidade que se o Brasil tivesse índices mais satisfatórios, índices mais eficazes do sistema de educação, né, da educação pública, nós teríamos menos casos de coronavírus, muito provavelmente, né? Por quê? O que faria com que as pessoas se contaminassem menos? Se elas se protegessem mais. O que faria as pessoas se protegerem mais? Acesso à informação, certo? E a informação de qualidade, né, a construção do pensamento crítico e tudo mais, ao longo da vida a gente vai procurando em outras fontes, mas inicialmente a gente recebe na escola. Então, um acesso à educação de qualidade ele está intimamente relacionado também à expectativa de vida de uma população, sim. Porque na escola você aprende sobre DSTs, sobre prevenção de DSTs, sobre profilaxia a verme, a vários tipos de doença. Então, a educação está intimamente ligada a isso, sim. Condições adequadas de habitação.
Isso a gente também não precisa discutir, né? O cara que vive numa casa com condições básicas de infraestrutura, de higiene, de saneamento, obviamente ele vai estar muito menos exposto a problemas do que o cara que vive na rua, em situação de rua, ou que vive em um barraco, né? E bons programas de saúde. Vacinação, sim. Infelizmente, em pleno século XXI, a gente vê uma crescente de movimentos anti-vacina, né, que é uma coisa estarrecedora, mas real, presente no nosso cotidiano. Então, vacinação, hospitais, maternidade, o atendimento médico hospitalar como um todo, né, ele é muito importante para aumento da expectativa de vida. Mesmo aquele postinho de saúde de bairro ali, ele tem uma atuação importante no aumento da expectativa de vida da população, porque ele vai acompanhar o diabético, ele vai acompanhar o hipertenso, e isso aí já vai produzir, vai prolongar a vida dessas pessoas de maneira bastante significativa, né? Aqui nós temos dois gráficos para vocês verem. Um mostra o percentual da população idosa na Europa nos anos 70, 2000 e 2030. Esse roxinho escuro aqui, esse rosa choque, né, é o que mostra a população idosa em 2030. Então percebam que em todos os países europeus analisados nesse gráfico, houve um aumento substancial da população idosa. Isso porque devido à alta qualidade de vida dessa população, que está relacionada a tudo aquilo que a gente viu ali anteriormente. E aqui, nesse segundo gráfico, a gente tem a taxa de fecundidade de alguns países. Então, a gente tem alguns países altamente desenvolvidos, como é o caso do Japão, e tem a República Democrática do Congo, que é um país africano muito pobre. Então, percebam que a taxa de fecundidade do Japão ela é bem menor do que a taxa de fecundidade da República Democrática do Congo, né? Isso está intimamente relacionado ao nível de desenvolvimento desses países, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Para quem não se recorda, taxa de fecundidade é o número médio de filhos que uma mulher tem durante a sua idade fértil, tá? Vamos lá, prosseguindo. Nesse mapa, a gente analisa a situação hídrica do planeta. Então, quanto mais azul, maior a disponibilidade de água. Quanto mais quente a cor, mais grave é a situação de disponibilidade de água. Então, a gente vê lugares com níveis baixos e muito baixos de água, principalmente no continente africano, Oriente Médio, e essa parte aqui do Sudeste Asiático e uma parte do Extremo Oriente, porque a China aparece ali também com uma baixa quantidade, né? Já aqui no continente americano, a gente tem ali o Brasil com um índice excelente, né? O Canadá, que aparece aqui com uma quantidade muito significativa, enfim, ok? E os países mais ricos em água no mundo aparecem aqui. Então, o Brasil aparece em primeiro lugar, seguido pela Rússia, depois Canadá, em quarto Indonésia, em quinto a China. Ué, Henrique, mas é aquele mapa que você mostrou ali atrás? Ele está relacionado à questão per capita, tá? Então, ele considera o número da população e a disponibilidade de água para essa população. Daí, o fato de, por exemplo, a China aparecer com a quantidade, com uma cor, né, que evidencia uma situação complicada, mas com um volume de água altíssimo, porque nós estamos falando de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, tá? Então essa aí é a situação hídrica do mundo hoje. E aí vem uma perguntinha aqui. Bom, galera, eu ia falando sobre essa imagem aqui. O programa que eu estava usando deu um problema, eu perdi aí vários minutos de gravação, então fui tomar um banho para o ódio passar e cá estou aqui novamente. Eu encerrei a última fala, na verdade o programa encerrou por mim, nessa parte aqui, né? Se somos os mais ricos em água, porque falta água na torneira. Isso aí é uma questão de administração do recurso, né? Falta água em lares do Brasil por má gestão. É um problema de gestão do recurso e de má administração. Por exemplo, o Nordeste, que é uma região que tem 3% da água de todo o Brasil, apesar de parecer pouco, esses 3% são suficientes para atender a demanda do Nordeste. Não atende por quê? Porque há uma má distribuição. A maior parte dessa água é destinada às grandes cidades da Zona da Mata e aos latifundiários, né? Enquanto a população sertaneja, como a gente sabe muito bem, não tem acesso à água, né, em boa parte do ano.
Esse mapa, ele mostra para a gente a expectativa de vida dos países africanos. Então, quanto mais escuro a cor, maior a expectativa de vida. Então, percebe que as expectativas de vida maiores estão aqui na porção norte do continente africano, né? Na África subsaariana, você já encontra situações bem complexas. Olha, como lugares que têm expectativa de vida aí inferiores a 54 anos, né? E são alguns países, Angola, que, por exemplo, aparece nesse grupo, né? Ou seja, é um território que, por conta de todas as mazelas que enfrenta, apresenta, consequentemente, uma expectativa de vida baixa. Você tem guerras civis, você tem conflitos étnicos, você tem fome, você tem seca, você tem AIDS, né? Você tem ebola. Então, assim, as condições de vida dos países pobres da África são muito complicadas, né? Vocês bem sabem disso. E aí vem alguns conceitos importantes para a gente. O conceito de população, apesar de ser bastante simples, a gente obviamente sabe o que é uma população. Quando a gente é convidado a conceituar isso, a gente costuma se embolar. Então, por isso eu trago aqui uma versão bastante simples do conceito de população, que define a população como conjunto de pessoas que residem em determinada área. Isso em geografia, né? Já que a gente está estudando aqui única e exclusivamente pessoas, né? Em biologia existe população de formiga, de carrapato, de cachorro, enfim, né? Mas para a gente aqui em geografia o que interessa é a população de seres humanos, então por isso a gente define como conjunto de pessoas, né? Dentro da geografia. E essa população, ela tem características próprias, né? Toda população tem características próprias. Pode ser de religião, pode ser de faixa etária, pode ser de atividade econômica, pode ser de local de moradia, de tipo de moradia, enfim, né? Aqui no Brasil, população e povo não são a mesma coisa, não tem o mesmo significado perante a lei. Por quê? População é todo mundo que vive no Brasil, sendo brasileiro ou não. Ou seja, os estrangeiros que vivem no Brasil fazem parte da população do Brasil. Mas o povo brasileiro aí se refere aos nascidos no Brasil. Então essa é a diferençazinha que existe aí nesse conceito em relação à legislação brasileira, tá? E aqui as coisas simples que vocês aprendem no 7º ano, até no Fundamental 1, vocês já aprendem isso, né? Os conceitos de populoso, povoado, população absoluta e população relativa. Então, quando eu falo em população absoluta, eu estou falando em população total. Então, se eu digo que o Brasil tem aproximadamente 200 milhões de pessoas, eu estou falando que isso é a população absoluta, é a população total, tá? E como 200 milhões de habitantes é coisa pra caramba, eu posso dizer também que o Brasil é um país populoso. Por quê? Os lugares que têm uma população grande é considerado populoso, certo? Então, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade populosa, tem gente pra caramba. A cidade de São Paulo é populosa, mas tem cidadezinha no interior de Minas Gerais que tem 1.000 habitantes. Esses lugares não são populosos, né? E o termo povoado ele está relacionado à população relativa, que está relacionada à ocupação do território propriamente dito, né? A distribuição dessa população pelo território. Então, a população relativa é o número de habitantes por quilômetro quadrado, né? O Brasil, apesar de ser um país populoso, que tem 200 milhões de habitantes, ele é pouco povoado, porque a densidade demográfica é pequena, são mais ou menos 23 habitantes por quilômetro quadrado. Henrique, quer dizer que a cada quilômetro quadrado tem 23 cabeças? Claro que não, por isso que a gente está falando em população relativa, né? A gente faz a relação entre a população absoluta e a área do território e a gente vê aí qual é a população relativa, qual é a taxa de ocupação, por assim dizer, né, desse território. E aqui embaixo uma informação muito relevante para a gente. A qualidade de vida da população não está relacionada ao número de habitantes. Isso é muito importante. A gente está atento para isso. Na verdade, essa relação, né, ela é muito mais malthusiana, né, que relaciona a pobreza com o número de pessoas. Bota a pobreza, na verdade, como resultado, né, das altas taxas de natalidade. Então, você pode ter populações enormes e excelentes qualidades de vida e populações pequenas e péssimas qualidades de vida. Uma coisa não está atrelada à outra, tá? Inclusive, para muitos países, o fato de ter uma população grande é uma vantagem enorme.
né? Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma das maiores populações do mundo, né? O Brasil tem uma população enorme e ainda vive um momento muito bom, que é o chamado bônus demográfico, que é um momento em que a maior parte da população é de jovens, jovens e adultos, né? É bem maior do que a população idosa e a população de crianças. Então você tem uma disponibilidade de mão de obra muito grande. De maneira geral, estrategicamente falando, isso é excelente, né? Mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente não aproveita esse potencial desse bônus demográfico, que representa um contingente de mão de obra maravilhoso, né? Quanto mais emprego você gera, mais gente consumindo você tem, mais arrecadação de impostos existe e, consequentemente, você tem o chamado ciclo virtuoso da economia, né? Não é o que estamos vivendo no momento, porque estamos passando por uma crise econômica muito significativa, né? Aqui a gente tem como calcular a densidade demográfica. A gente faz a relação entre a população absoluta e a área do território. Vocês podem medir a densidade demográfica da casa de vocês, se vocês quiserem. Tá? Qualquer ambiente pode ser... você pode ver qual é a população relativa de qualquer ambiente. Aqui tem uma tabelinha que eu tirei da apostila de vocês, mostrando os países mais povoados do mundo, né? Então tem Mônaco, por exemplo, com 16 mil habitantes por quilômetro quadrado. Existem cidades que têm densidades demográficas muito mais altas do que essa aí, né? E aí você pode perguntar, Henrique, como é que concentra essa cabeçada toda em uma área? Isso é possível até mesmo em lugares não tão populosos assim. Por exemplo, se você pegar... Claro que não vai ser uma densidade demográfica desse tamanho, né? Mas se você pegar um condomínio, né, ali na linha verde, aquele condomínio ali da MRV, perto do shopping ali, quase de frente pro Hospital Novo da Unimed. Aquele condomínio tem uma densidade demográfica enorme. Se você considerar aí, estipular que cada apartamento tem em média 3 moradores, pense em quantas pessoas moram naquele espaço ali. Então a densidade demográfica daquele espaço é grande pra caramba, né? Então, essas densidades demográficas, elas são possíveis, sim, sem dúvida nenhuma. E existem cidades, como eu disse, bem mais populosas, bem mais povoadas do que esses exemplos que vocês estão vendo aqui. Aqui tem a distribuição da população brasileira, né? E aí, nesse mapa, vocês observam que a maior parte da população brasileira está concentrada no litoral. E isso não está relacionado ao fato da galera curtir praia, né? Isso está relacionado a fatos históricos, né, aos ciclos econômicos que o Brasil passou. A gente não vai se prolongar muito nesses ciclos porque não é nosso objetivo agora. Mas, resumidamente, a colonização do Brasil começou pela costa do Nordeste, né? Então aí você já tem um fator histórico de ocupação. O primeiro ciclo econômico que existiu por aqui foi o da cana-de-açúcar, né? Quando a tecnologia da produção de cana-de-açúcar foi surrupiada, pirateada pelos holandeses que começaram a aplicar isso nas Antilhas, o mercado da cana-de-açúcar que quebrou. Quando quebrou, houve um movimento para o interior, Minas Gerais, Goiás, ali, onde começou o ciclo aurífero, né, o segundo ciclo da economia. Então houve uma migração significativa, até porque a capital sai de Salvador e vem para o Rio de Janeiro. Né? Então isso serve para atrair um grande contingente populacional. Depois que o ciclo aurífero entra em declínio, os caras migram para o litoral, começa a produção de café no litoral do Rio e ela vai se interiorizando e vai ganhar maior destaque no interior de São Paulo. Né? Justamente por isso a gente faz aquela relação, inclusive, com o processo de industrialização, que a gente fala que a industrialização do Brasil é uma herança do café. Por quê? Foi o café que gerou a grana necessária, foi o café que gerou a infraestrutura necessária, foi o café que tinha a mão de obra necessária para trabalhar na indústria. Né? Então, isso ajuda a gente a entender essa concentração populacional no litoral. E vejam essa concentração aqui no sul. Né? Ela é um reflexo de um transbordamento da economia do Sudeste. Por isso que Milton Santos chama essa região de região concentrada, porque é onde tem a maior parte da população, maior parte da grana, maior parte da infraestrutura de transporte, de telecomunicações, enfim. Né? Então essa região concentra tudo, né, no território brasileiro. Então por isso ela é
assim chamada, né, de região concentrada. Etnia é o seguinte, é um grupo de pessoas que apresentam a mesma história e vivência e vivenciam um padrão cultural, né? Então, antropologicamente falando, etnia e nação são a mesma coisa. Então, uma população de um país pode conter várias etnias. Um país não significa que uma unidade populacional, uma unidade étnica, né? Muito pelo contrário. Né? Então, várias etnias podem viver dentro de um mesmo país, assim como podem existir etnias que não são representadas por países nenhum. É o caso dos curdos, que são uma nação sem Estado. Né? Eles ocupam ali uma área do Oriente Médio, há séculos que essa galera está ali, né? Com uma relação extremamente conflituosa com os vizinhos, com a Turquia, com o Iraque. Saddam Hussein sempre que inventava uma arma nova ia testar nos curdos. Né? Então é uma população que vive ali, que não é muito benquista naquela área, mas que está ali há séculos, como eu disse, eles são dali, né? Existe a questão do pertencimento àquele território, mas não existe um país, não existe um Kurdistão. Né? Porque, primeiro, esses países aí teriam que abrir mão de seus territórios para que isso acontecesse. E junto com abrir mão do território, é abrir mão de petróleo, é abrir mão de água, e é óbvio que ninguém está muito disposto a fazer isso. Né? Então, os curdos vivem nessa região aí, tem identidade própria, tem cultura própria, tem tudo que caracteriza uma nação, mas não existe um Estado, não existe um país que os represente, não existe um ordenamento jurídico. Né? É como se eles não tivessem um CNPJ. Né? Então, esse é um exemplo de nação sem Estado. Existem outras nações sem Estado no mundo, né? Mas a gente usa essa aqui como exemplo. Quem tiver curiosidade pode procurar sobre os tibetanos. Né? Existem alguns outros grupos étnicos sem Estado por aí. E para que serve o Estado? Qual é a função principal do Estado? A ideia aí, a função do Estado é proteger a sua população e intermediar os conflitos de interesse, né? Garantir a unidade territorial, né? E garantir a sobrevivência da sua população de maneira pacífica. Essa seria a função do Estado, pelo menos, né? Só que o Estado, nos países ricos e nos países pobres, tem características bem diferentes. Por exemplo, nos países desenvolvidos, o Estado tenta minimizar as diferenças econômicas com serviços de qualidade. Então, o cara tem saúde de qualidade, educação de qualidade, transporte de qualidade. Né? Então, essas são as formas assim, de tentar minimizar. Em todos, Henrique? Claro que não. A gente vê os Estados Unidos aí, a quantidade de gente morrendo de coronavírus por falta de acesso à saúde pública. Né? Mas, de maneira geral, essas são características dos países desenvolvidos. Os Estados Unidos, por exemplo, combatia a miséria no país distribuindo comida para os mais pobres. Então, a população sem teto, que aqui a gente chama de mendigo, lá é sem teto, né? Não passava fome. Então, consequentemente, você não tinha essa população de miseráveis tão significativa. Né? E a grande questão é que nos países pobres a gente não vê esse tipo de participação do Estado normalmente. Né? O que a gente vê é o Estado beneficiando o setor privado e deixando de atender as necessidades da parcela da população mais frágil. Né? No caso dos países pobres, a gente está falando em maioria. Né? E, de maneira geral, quando algum governo tende a atender essas demandas populares, ele é considerado comunista pelos setores mais conservadores da sociedade. Né? Então, hoje a gente vê, por exemplo, o governo gastando muito dinheiro para socorrer os bancos, que continuam lucrando significativamente, mesmo com a pandemia, enquanto o socorro para a população ele encontra uma dificuldade enorme. Né? A proposta inicial do governo para esse auxílio emergencial era de R$200, no Congresso se chegou a R$600, mas ainda assim a gente vê as filas na Caixa Econômica, toda a dificuldade que a população está tendo para fazer o saque desse auxílio. Né? Então a gente vê assim, uma facilidade muito maior do Estado em socorrer o setor privado, né, do que atender às necessidades da população propriamente dita. Né?
O índice de desenvolvimento humano ele serve para medir a qualidade de vida da população. Ele analisa 3 coisas: renda, educação e saúde. A gente não precisa refletir muito para concluir que só esses 3 elementos não são suficientes para medir a qualidade de vida de uma população. Existem vários outros fatores: liberdade política, liberdade de gênero, enfim, né, umas N fatores que podem influenciar na qualidade de vida de uma população. E mais, como o IDH ele trabalha com média, né, ele é um índice quantitativo, ele não é um índice qualitativo, quanto maior a desigualdade dentro do país, mais longe da realidade ele vai estar. Porque se tem uma galera que tira 10, a outra galera tira 0, a média não vai corresponder à realidade nem de quem tira 10, nem de quem tira 0. Né? Então, por isso existe essa falta de precisão, essa imprecisão nos dados do Índice de Desenvolvimento Humano, principalmente nos países mais pobres. O IDH da Noruega ele é muito próximo da realidade. Né? Mas quando a gente fala em IDH do Brasil, quando a gente fala de IDH de países africanos, de países da América Central, aí é outra história. Né? O RDH é o Relatório de Desenvolvimento Humano, ou seja, é o documento que é feito após o levantamento dos dados do Índice de Desenvolvimento Humano. Então, assim, é realizada uma pesquisa, chega-se a resultados e esses resultados geram um relatório. Esse relatório é o RDH, que tem como função aumentar a conscientização do mundo sobre o desenvolvimento humano. Né? Aqui a gente tem o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Né? Então eu peguei aqui Brasil, Rio de Janeiro e as cidades próximas de nós. É um pouco antigo, tem 10 anos, mas serve para a gente ter uma ideia. Né? Então, por exemplo, o IDH de Macaé aparece aqui com 0,764. Lembrando que o IDH é medido de 0 a 1, nenhum país é 0, nenhum país é 1. Né? Esse IDH aqui, nessa listagem, só está perdendo para o de Rio das Ostras. Né? Aí aqui tem, em relação à renda, em relação à longevidade, em relação à educação. Quem quiser analisar com mais detalhes a tabela, dá uma pausadinha no vídeo aí e dá uma observada, ok? Esse mapa aqui, ele é assustador. Né? Ele mostra o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil em 91 e em 2000. A cor vermelha, ela mostra as áreas de IDH muito baixo. Então, olhem a situação brasileira em 1991 e a evolução do Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil em 2000. Então, o IDH do Brasil ele dá um salto gigantesco. Né? Ele tem assim, um desenvolvimento, e aqui 2010. Né? Então, o Brasil tem um crescimento muito contundente do IDH ao longo de 20 anos. Mas, mais uma vez, reitero que não necessariamente isso se reflete numa melhoria da condição de vida da população toda, porque isso é uma média. Né? É um índice quantitativo e não qualitativo. Mas observa-se um crescimento muito contundente do IDH. Aqui, para vocês terem uma ideia, 74% dos municípios do Brasil apresentam IDH alto e médio. Em 91, os países com IDH muito baixo eram mais de 85%. Em 2010, esse número cai para 0,6%. Então, isso é inquestionável. Né? Esse crescimento do Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil é inquestionável. O Brasil, entre 91 e 2010, cresceu 47% no IDH. Né? Ele mudou de um IDH considerado muito baixo em 91 para um IDH alto em 2010. Isso foi possível devido à redução das diferenças entre a porção norte e a porção sul do país. Por quê? As desigualdades, as disparidades entre essas regiões do Brasil, sul, sudeste e o nordeste e norte, assim, o centro-oeste ali, né, no meio, essa disparidade era muito grande. Tanto que você tinha um deslocamento populacional enorme do nordeste para o sudeste. Né? Isso justamente por conta dessa diferença gritante de desenvolvimento. Uma galera vinha de lá para cá para tentar sobreviver. Né? Depois, na década por volta de 2010, ali, 2005, você já tinha uma migração de retorno, já tinha uma galera retornando
para o Nordeste, porque as condições por lá começaram a melhorar. O Nordeste passou a ser a região que mais crescia no Brasil, né? Então isso faz com que a população faça um movimento aí de retorno. Galera, era basicamente isso que eu queria falar para vocês sobre população. A aula se estendeu um pouco, mas isso é bom porque a gente tem 3 tempos de aula, né? E a gente precisa dar uma avançada com a matéria também. Esse tema, como eu já falei, ele é bastante relevante para a gente, então façam as anotações, se tiver dúvida, entre em contato comigo, eu estou aí sempre à disposição, tá bom? Beijo forte no coração, espero que vocês estejam bem, continuem bem, e espero que a gente possa se ver logo, tá bom? Beijão.